Olá, meu nome é Mayra Rangel, sou aluna de doutorado do programa de pós-graduação em odontologia da Universidade Cruzeiro do Sul e vou apresentar o trabalho intitulado como Reabilitação Estética pela técnica da colagem de fragmento em dente anterior traumatizado. Relato de caso. Então é importante salientar que o traumatismo dentário ele vem se tornando uma emergência frequente nos consultórios odontológicos, na prática clínica de cirurgiões dentistas, que afeta principalmente crianças e adolescentes em fase de idade escolar, estando associado muitas vezes às causas mais comuns, como quedas e atividades esportivas. Toda essa questão do traumatismo dentário está relacionado a condições anatômicas em que alguns elementos dentários apresentam uma maior vulnerabilidade para essa ocorrência. Quando nós temos um caso de traumatismo dentário, a estética facial do paciente ela é comprometida, mas podem ocorrer injúrias aos tecidos moles, limitação de fala, mudança nos hábitos de convívio social do paciente que também podem ser desencadeados. Os elementos dentários anteriores e superiores, eles são mais comumente e severamente afetados exatamente pela sua localização na arcada dentária, principalmente em pacientes classe 2 de Engel com mordida aberta anterior ou pacientes respiradores bucais. Nós temos diversas alternativas de tratamento que vão desde técnicas conservadoras até técnicas mais radicais, que envolvem maior desgaste da estrutura dentária, mas que têm o objetivo de recuperar parcialmente ou totalmente a resistência mecânica do elemento fraturado. Como uma alternativa mais conservadora e econômica dentro da dentística restauradora, nós temos então a colagem de fragmento, que tem o objetivo de recuperar a estrutura dentária, os aspectos estéticos e os aspectos funcionais. Para a realização dessa técnica, nós devemos então avaliar a conservação desse fragmento, que possui algumas recomendações de conservação, que seria conservar em um recipiente com solução fisiológica, em leite, em saliva ou até mesmo dentro da cavidade bucal. E que se ocorrer a desidratação tardia desse fragmento, nós podemos então ter um comprometimento do resultado estético dessa restauração. Então, o objetivo do nosso estudo foi relatar um caso clínico de reabilitação estética de incisivos centrais superiores permanentes fraturados por trauma. Então, inicialmente foi realizada a anamnese dessa paciente, onde trata-se de uma criança do sexo feminino, 9 anos de idade, sendo ela melanoderma, que compareceu à clínica de odontopediatria da Universidade Cruzeiro do Sul, acompanhada da sua mãe, após sofrer uma queda doméstica. Essa queda ela foi provocada por um piso que estava molhado e a paciente veio escorregar e fraturar os elementos superiores e anteriores. Sua queixa principal, então, era fratura nos dentes da frente e que possuía vergonha em sorrir. Na mesma consulta, então, foi realizado o exame clínico inicial, onde constatou-se fratura coronária do elemento 11 e fratura coronária extensa do elemento 21, ambos os elementos com envolvimento de esmalte e dentina. Foi observado a ausência de mobilidade e dor, porém foi identificado a presença de sensibilidade durante a mastigação e a alimentação da paciente. A mãe, nesse exame clínico inicial, informou que guardou um dos fragmentos em um recipiente com leite e que o mesmo foi armazenado em geladeira. Foi realizado, então, o exame radiográfico dessa paciente, onde confirmou-se a ausência de envolvimento por parte de ambos os elementos. Então, nessa mesma consulta, devido à queixa de sensibilidade da paciente, nós realizamos a proteção da dentina exposta com o CIV, cimento de ionômero de vidro de alta viscosidade, em ambos os elementos, utilizando então o Riva. Então, nessa mesma consulta, nós iniciamos a técnica da colagem de fragmento do elemento 21, onde primeiramente nós fizemos a seleção de cor através da técnica da bolinha, confeccionamos uma canaleta a nível de dentina no fragmento e seguimos com o protocolo, com a aplicação de ácido fosfórico a 37% e a aplicação do sistema adesivo. Como esse fragmento ele possuía uma boa adaptação com o remanescente coronário, nós então fizemos a colagem de fragmento do elemento 21 com resina composta. E para promover uma melhor interface entre a restauração e o fragmento, nós realizamos um bisel. Então, nós possuímos um aspecto final imediato do elemento 21 após a realização de ajuste oclusal, acabamento e polimento. Então, devido ao comportamento da paciente, foi necessária uma segunda consulta,
onde o tratamento proposto para o elemento 11 foi a restauração estética, onde nós iniciamos com o protocolo adesivo, a restauração direta em resina composta do elemento 11, seguida então de ajuste oclusal, acabamento e polimento desse elemento. Então, esse é o aspecto final dos procedimentos que foram realizados na paciente em uma vista frontal e oclusal após uma semana da realização, onde nós verificamos que os aspectos estéticos e funcionais foram considerados satisfatórios para esse caso. E por fim, nós podemos considerar que a técnica da colagem de fragmento que foi proposta nesse caso, ela permitiu a devolução tanto da estética quanto da função dessa paciente, sendo considerado um método conservador, de fácil execução e de baixo custo, que acabou auxiliando no bem-estar psíquico-social da criança. Obrigada!